E aí galera, vamos aí curtir mais uma aula e dá o like e segue o canal. E aí galerinha, vamos lá, continuar mais uma vez aí fortalecendo nossa base matemática e dar continuação aí ao nosso assunto de função, beleza? E hoje vamos estudar aí função por meio de conjuntos, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em conjuntos, sabemos que conjuntos é simplesmente um grupo de elementos com as mesmas características. Por exemplo, um conjunto de pessoas, então só terão pessoas. Conjunto de animais, só terão animais. Então quando a gente fala aí, ó, conjunto de pessoas, conjuntos de animais, o, o, o alfabeto é o que? É um conjunto de letras. Então tudo isso aí é conjunto, certo? E estudamos bastante aí os conjuntos numéricos. Lembra que trabalhamos muito aí com os conjuntos numéricos, utilizamos bastante. Quem são os conjuntos numéricos? São os conjuntos naturais, o conjunto dos números naturais, que representamos pela letra N, né? Quem lembra os conjuntos naturais, que são, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí infinitamente, ok? Beleza, também temos o conjunto dos números inteiros, que são o que? Os números negativos infinitamente aí, ó, e os números positivos, ou seja, os números naturais positivos, né? Infinitamente também, ok? Também temos os números racionais, que são os números naturais, os números inteiros, mais os números decimais, né? As frações, isso aí. Temos também os números irracionais, que são aqueles números que dão aquelas dízimas não exatas, beleza? E os conjuntos reais é o conjunto de todos os números. Todos esses conjuntos aqui, ó, juntos formam o conjunto dos números reais. Então, como é mais ou menos, ó, só para relembrar esse conceitozinho aqui tranquilo, ó, temos os números naturais, beleza? Os números naturais. Temos os números inteiros, beleza? Temos os números racionais. Temos os números irracionais aqui, ó, um grupinho separado. E tudo isso junto, juntando todos esses, formam o conjunto dos números reais. Beleza? Né? Assim que estudamos. Então, isso aí, tranquilo. Então, tudo isso aí são conjuntos. E lembrando que quando vamos representar conjuntos, como é que representamos? Representamos os conjuntos com letras maiúsculas do nosso alfabeto, como tem aqui, ó, os naturais é pela letra N, os inteiros é pelo Z, os racionais é pelo Q aqui, ó, os irracionais pelo I e os reais pelo R. Então, sempre quando vamos representar conjuntos, representamos com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, tranquilo. Outra maneira sim, e aí representamos por letras maiúsculas do nosso alfabeto e colocamos o que? Os elementos entre chaves. Beleza? Aqui, os números naturais, ó, tá representando aqui por letras maiúsculas e dentro aqui, ó, dentro dessas chaves tem os elementos, beleza? Que estão representados entre as chaves. Ok, tranquilo. Outra maneira de representar o conjuntos é como fizemos aqui, ó, pelo diagrama, que esse diagrama é chamado de diagrama de Venn. O que quer dizer isso? Ó, é uma linha fechada e dentro ficam os elementos. Simples assim. É uma linha fechada e dentro dessa linha fechada ficam os elementos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B, beleza? Então, dentro dessa linha fechada aqui, ó, desse conjunto A, eu tenho os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E eu tenho aqui os elementos de B. Dentro da linha fechada aqui, ó, estão os elementos de B, menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3 e 6. Então, ó, presta atenção, visualiza aqui, ó. Agora vamos começar aqui, ó, com esse conceitozinho de função. Função por meio dos conjuntos. Então já vimos o que são conjuntos e agora vamos ver aqui a função por meio dos conjuntos. Visualiza aqui, ó. Eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B, beleza? E já vimos que função
é o que? Quando relacionamos duas coisinhas aqui, né? Então, quando relacionamos os elementos de dois conjuntos, beleza? Então, preste atenção, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu estou relacionando o conjunto A com o conjunto B de que maneira? Presta atenção. Eu estou dizendo que cada elemento de B é o triplo do elemento de A. Então, bora aqui, ó. Se eu tenho menos 2 e o B será o triplo do elemento de A, então quer dizer que menos 2 está ligado a menos 6, beleza? Porque, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 1 multiplicado por 3 vai dar o quê? Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. 0 multiplicado por 3 vai dar 0. 1 multiplicado por 3 vai dar 3. 2 multiplicado por 3 vai dar 6. Ou seja, qual é que está sendo minha lei de função? Minha lei de função, para eu encontrar os elementos de B, eu estou fazendo o quê? Pegando os elementos de A e multiplicando por 3. Ou seja, eu vou chamar aqui, ó, meus elementos que estão em A, eu vou chamar de X. E os elementos que estão em B, eu vou chamar de Y. Ok? Então, isso quer dizer que minha lei de função é quem? Para eu encontrar y, eu estou fazendo o quê? Multiplicando os elementos de A, que são os elementos x, por 3, né? Ou seja, 3x. Beleza? Então, essa é a minha lei de função. Certo? Como aprendemos aí na aula anterior, que construímos essa tabelinha aqui, ó. Então, foi menos 2 está ligado ao menos 6, o menos 1 está ligado ao menos 3, não é isso? O 0 está ligado ao 0, o 1 está ligado ao 3 e o 2 está ligado ao 6. Beleza. Então, com isso aí, ó, percebemos o que? Ó? Que cada elemento aqui do conjunto A está ligado com um único elemento do conjunto de B. Então, daí, ó, temos a definição já de funções. Como é a definição de funções? Ó, dados dois conjuntos, tá vendo aqui os dois conjuntos, ó, A e B, não vazios, ou seja, tem que ter elementos dentro desses dois conjuntos. Então, ó, dados dois conjuntos não vazios A e B, eu tenho os dois conjuntos e não estão vazios. Beleza. Então, uma função de A em B quer dizer o quê? É uma regra que indica como associar cada elemento de A, ou seja, cada elemento X aqui, ó, cada elemento X de A, cada elemento X que pertence a A, ele está ligado a um único elemento Y que pertence a B. Então, tenho aqui os elementos X e os elementos Y. Os elementos X pertencentes a A e os elementos Y pertencentes a B. Para acontecer a função, precisamos do que, ó? Cada elemento de A tem que estar ligado a um único elemento de B. Beleza? Ó, não importa se no elemento de B sobrar elementos, mas todos os elementos de A tem que estar ligado a um único elemento em B. Beleza? Então, só assim acontece uma função. Então, ó, continuando, prosseguindo, presta atenção. Quando falamos em função, temos aqui, ó, a seguinte notação, ó. O que quer dizer notação? Quando eu escrevo aqui, ó, f a ligado a b, ou a ligado a b aqui, ó, e esse fzinho, o que quer dizer isso? Isso quer dizer f é uma função de a em b. Ou seja, ó, f é uma função de a em b. Quando f é uma função de a em b, é porque acontece aquela regrinha que eu acabei de falar, que eu tenho dois conjuntos e cada elemento do primeiro conjunto tem que estar ligado a um único elemento do segundo conjunto. Beleza? Então, bora lá. Então, se eu tiver, ó, eu tenho aqui dois elementos, né? Ou eu tenho aqui dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, certo? Os dois conjuntos são não vazios porque eles têm elementos. E aqui eu estou dizendo que, ó, cada elemento de A é menor que um elemento de B. Então, bora ver. Bora ver. O A, o 0 aqui, ó, ele é menor do que 2, né? Ele é menor do que 3 e ele é menor
do que 5. E esse 4 aqui, ó, ele é menor do que 5. Dessa maneira aqui, está acontecendo função? Não, não está acontecendo função. Por quê? Porque ó, cada elemento de A tem que estar ligado a um único elemento em B. E aqui ó, ele está ligado a 3 elementos. Então isso aqui, ó, quando acontecer isso, não é função. Beleza? Aí agora, bora seguir esse terceiro exemplo, esse segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui os elementos, eu tenho aqui o conjunto A com elementos e eu tenho o conjunto B com elementos. Então, todos dois são não vazios. Beleza, até aí tudo bem. Só que aqui eu estou dizendo que cada elemento de A, ele é igual a um elemento de B. Então, bora ver aqui, ó. Já que são iguais, então, 0 é igual a 0, 2 é igual a 2 e 4 é igual a 4. Isso aqui está acontecendo função? Não, não está acontecendo função. Por quê? Para ser função, a definição de função diz o quê? Que cada elemento de A tem que estar ligado a um único elemento em B. Mas aqui, ó, o 4 e o 2 não estão ligados a ninguém que está aqui em B. Então, isso também não é função. Beleza? Então, para ser função, precisamos seguir as regras de que cada elemento de A tem que estar ligado a um único elemento de B. Certo? E os dois conjuntos não podem ser vazios. Então, ó, desse exemplo, desse e desse primeiro que vimos aqui, ó, desse anterior que vimos aqui, então o único que foi função foi esse elemento, porque ó, cada elemento de A está ligado a um único elemento em B. Então, tranquilo, bora seguir aqui, ó. Aí falamos em valor da função. O que é o valor da função? É simplesmente encontrar o valor de y. Por exemplo, ó, temos aqui o preço, uma situação problema, o preço de caderno na padaria de João é R$10,50. Ou seja, custa R$10,50 cada caderno na papelaria de João. Então, bora lá, ó. Então, eu tenho aqui, ó, X, o número de cadernos. Então, eu vou colocar aqui, ó, número de cadernos, ok? E o Y aqui vai ser o que? O preço a pagar. Preço a pagar. Aí, visualiza aqui, ó. Se eu tenho um caderno, eu vou pagar R$10,50. Se eu tenho 2 cadernos, eu vou pagar R$21. Se eu tenho 3 cadernos, eu vou pagar R$31,50, né? Porque ó, 3 vezes R$10,50. Beleza. Então, se eu tiver 4 cadernos, quanto é que eu irei pagar? Visualiza aqui, ó. E eu sei que função como quando a gente fala em notação, f é uma função de A em B. Beleza? Tranquilo. Então, quando a gente visualizar, ó, algo desse tipo, ó, f de x, beleza? Quando a gente visualizar algo desse tipo aqui, ó, o f de x é igual a meu y. Porque esse f de x é igual ao meu y. Preste atenção. Precisamos visualizar quem é a lei de função. Quem é a lei de função aqui, ó? A minha lei de função aqui está dizendo o quê? Que meu y é igual a o x multiplicado pelo preço, que é R$10,50. Ou seja, é R$10,50 vezes x. Essa é minha lei de função. Então, quando eu quero o valor da função, eu quero encontrar exatamente esse valor de y. Ou seja, meu y é quem? É meu f de x, é o valor de minha função. Então, ó, isso aqui tá escrito aqui, ó. F de x é igual a R$10,50 vezes x. Porque o x aqui, ó, eu quero saber quem é o 4. E quem é o 4? O 4 não é x. Ou seja, isso aqui tá escrito aqui, ó. F de 4 é igual a R$10,50 vezes x. Quem é o x? O 4. Beleza. Então, meu f de x aqui dessa situação é o que? R$10,50 vezes 4. Então, meu f de 4 aqui, ó, é igual a R$42. Então, beleza. Então, quando eu comprar
4 cadernos, eu vou pagar R$ 42. Beleza, então é isso que é o valor da função. É eu calcular o meu valor do y de acordo com o meu x. Beleza? Então, ó, toda vez que eu falar f de x, isso quer dizer que eu quero encontrar o y, eu quero encontrar o valor de y. Beleza? Então, tranquilo, bem de boa aí. Então aí, ó, continuando com valor de função, bora dar mais um exemplo aqui para fixar legal essa ideia, ó. Eu tenho uma função que ela está sendo determinada por essa lei de função aqui, ó. A minha função está sendo determinada por essa lei de função, 3x mais 2. O que quer dizer isso, ó? Que eu vou ter uma tabelinha aqui com os valores de x e com os valores de y, beleza? Então, quando x for 1, quem vai ser o meu y? O que é que eu faço aqui, ó? Eu quero calcular o f de 1, beleza? O f de 1. Quem é meu f de 1? É menos 3 vezes x. Quem é x? 1, né? Então, ó, vezes 1. Perdão, vezes 1 mais 2, ok? Então, meu f de 1 é igual a menos 3 vezes 1, menos 3 mais 2. Então, meu f de 1 é igual a menos 3 mais 2, menos 1. Beleza, então, meu f de 1 para essa função aqui, ó, é menos 1, ok? Tranquilo, show de bola. Aí, se eu quiser calcular o f de 2, ou seja, quando o meu x for 2, como é que eu vou calcular meu f de 2? Vou fazer, ó, menos 3 vezes 2 mais 2, porque essa já é minha lei de função, ok? Então, meu f de 2 é quem? Ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 2. Então, fica f de 2 é igual a... Eu devo 6 e pago 2, fico devendo 4. Ou seja, então aqui, ó, meu y vai ser menos 4. Bem tranquilo. Meu f de 3, ou seja, quando meu x for 3. Bora ver aqui, ó. Ou seja, meu f de 3 vai ser quem? Menos 3 vezes 3 mais 2. Então, f de 3 é igual a menos 3 vezes 3, menos 9. Não é isso? Mais 2. Então, vamos chegar aí a que meu f de 3 é igual a... Eu devo 9 e pago 2, então eu devo 7. Beleza. Então, meu f de 3 vai ser menos 7. Aí, ó, se eu fizer pelo diagrama, o que quer dizer isso? Ó, eu tenho aqui, ó, o conjunto x e o conjunto y, beleza? Então, quem são meus elementos aqui de x? 1, 2 e 3. Meus elementos de y, menos 1, menos 4, menos 7. Beleza, show de bola. Então aqui, ó, 1 está ligado a menos 1, 2 está ligado a menos 4 e 3 está ligado a menos 7. Por que lei de função? Por essa lei de função aqui, ó. F de x é igual a menos 3x mais 2. Beleza. Então, com isso aí, ó, vimos função por meio de conjuntos. Vimos uma pequena parte ainda. Vimos até valor de função. Na próxima aula iremos continuar aí com domínio, contradomínio. Então vamos ver muito mais coisas aí de função. Beleza? Aquele abraço, até a próxima.